Então, é, vamos lá. Ler a Bíblia com a atitude correta. Nós paramos aqui, certo? Então, irmãos, ó, ler a Bíblia com uma atitude correta requer ler a palavra de Deus, né? Como tem na Bíblia, ler como a palavra de Deus, tá? Então, nós temos que ler como a palavra de Deus. O que isso significa, né? Que ler a Bíblia não é mesma forma que nós estamos lendo um outro livro, uma outra literatura. Nós temos que ler a Bíblia como a palavra de Deus, ok? Se lê como a palavra de Deus, tem que ter isso em mente. Nós lemos a Bíblia também com o coração, né? Então, também está aqui na sua apostila, ó, estudar a Bíblia com o coração de atitude de reverência, né, ó? Com o coração. Então, se você vai ler a Bíblia, você tem que estar com o coração aberto, tem que ler a Bíblia de uma forma, coração reverente, né? Com coração devocional, querendo ouvir Deus, dando oportunidade para Deus se revelar e falar com você, e assim vai, né? Ler a Bíblia diariamente, ler a Bíblia com a atitude correta, ler a Bíblia com oração, né? Eu já falei aqui no vídeo anterior, ler a Bíblia, deixa eu só ver, tá certo. Ler a Bíblia com debaixo de oração, entendendo que ela é iluminação de Deus para cada um de nós, é necessário para a verdade e compreensão dos textos bíblicos, né, irmãos? Uma intervenção de oração, né? Um intermédio de oração. Não se lê a Bíblia sem orar, como eu já disse aqui anteriormente. Outra questão, a Bíblia ela tem que ser lida por completa, né? Tem que ler a Bíblia inteira. Existem, irmãos, algumas formas de nós lermos a Bíblia, tá? Existe uma forma de ler a Bíblia com devocionais, né? Que a gente lê um momento por dia, nós tiramos ali um tempo de devocional. Tem aqueles que lê a Bíblia como forma de estudo. Em cada momento tem um contato com a Bíblia, uma perspectiva diferente. Mas é necessário nós lermos a Bíblia também de uma forma sistemática. O que é isso? Ter um plano de leitura, né? Então, se faz necessário nós também lermos a Bíblia inteira de uma forma sistemática. Tem os textos que nós gostamos mais, que agrada mais, que cai mais ao coração, textos que a gente gosta de ler repetidamente, né? Porém, a Bíblia é necessária também ser lida de uma forma sistemática. Os irmãos estão comigo, amém? Amém. Amém. Alguns irmãos eu acho que não entrou, mas os irmãos entraram pelo WhatsApp aí, tá ok o link, né, irmãos? Deu certo, né? Sim, sim. Então vamos lá. Outro tópico: nomes da Bíblia, né? Então, a Bíblia, irmãos, ela é conhecida por vários nomes, né? Escritura, Sagradas Escrituras, Livro do Senhor, Palavra de Deus, Oráculo de Deus, a Escritura da Verdade. Então, assim, são vários nomes que a gente encontra dentro da Bíblia mesmo, que são nomes dados para a Bíblia, né? Então, eu não vou ficar lendo tópico por tópico desses aqui,
porque a coisa é bem corriqueira, os irmãos conhecem e a gente precisa caminhar um pouquinho. Eu quero falar algo com os irmãos aqui ainda hoje. Então, olhando aí para a apostila, nomes da Bíblia, aí na apostila vai estar, ela é conhecida como Escrituras, primeiro, ela é conhecida como Sagradas Escrituras. Cada uma dessas menções tem o texto aí para nós identificar. Na própria Bíblia, ela é chamada por esses nomes. Livro do Senhor, né, como diz lá Isaías, a palavra de Deus, como diz lá em Mateus, oráculo de Deus, né? Eu quero parar aqui nesse oráculo de Deus, que talvez seja algo que nem todo mundo saiba. Então, vamos lá. Oráculo, né? Tá aí no item 1, 2, 3, 4, no quinto, né? Ó. Oráculos de Deus. Essa aqui é, se encontra lá em Romanos 3:2, irmão, que está escrito assim, ó. Muito sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que é esses oráculos de Deus, irmãos? Respostas de Deus, podemos entender, ok? Então, esses oráculos, né, que ele está falando aqui sobre os judeus, são respostas, né? Ó. São respostas de Deus para os judeus, né? Então, conhecido também como oráculos de Deus. E assim, temos aqui então os nomes da Bíblia, a Escritura da Verdade, também dita por Daniel, né? Escritura da Verdade. E tem aí alguns nomes, esses são os nomes que nós encontramos aí dentro da Bíblia, que levam o nome, os nomes da Bíblia. Agora eu quero falar aqui um pouquinho sobre símbolos da Bíblia. 1:6 tá aí, ó. Símbolos da Bíblia. Algumas expressões, né, e figuras conhecidas são usadas para demonstrar a ação e os efeitos da Bíblia em nossa vida. O estudo desses símbolos é importante para entender a poderosa ação de Deus através da sua palavra, né? Então, qual é o primeiro? A Bíblia como semente, né? A semente representa a palavra de Deus que germina, que produz vida. Jesus usou a parábola para ensinar que através dos vários tipos de terrenos se tem várias reações dos homens diante da pregação da palavra de Deus. O único solo em que a semente germina e produz é a boa terra, né? E qual que é essa boa terra, irmão? Nosso coração, amém? Amém. Bem, né? Então, qual que é essa boa terra, né? É o nosso coração, né? Então, a Bíblia, ela é essa semente, conhecida como a semente. A Bíblia como espelho. A Bíblia como espelho. A leitura da Bíblia revela o que somos e o que podemos ser diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quer dizer que a Bíblia não esconde quem nós somos. Quando nós lemos a Bíblia na perspectiva de coração aberto, debaixo de oração, nós entendemos isso, né? E nós vamos ver então que um dos símbolos da Bíblia é o espelho, que ela mostra quem nós somos. A Bíblia revela tudo que somos e não há possibilidade alguma de ocultarmos qualquer
mancha ou sujeira, porque a Bíblia, ela revela tudo a respeito de quem nós somos. A Bíblia como água, né? Então, o que que a água faz, né? Além de trazer saciamento, além de saciar, a água também limpa, a água purifica. A água, ela é conhecida aqui também na Bíblia como esse símbolo. Uma característica da água é a limpeza. Como a água, a Bíblia purifica, remove sujeira interior, né, para que a santificasse, tendo purificação por meio da lavagem da palavra. Então, aqui nós também temos esse símbolo da água, né, que traz aqui a gente entender sobre lavar, purificar, limpar, né? Outro símbolo da Bíblia, a Bíblia como espada, Hebreus 4:12, né? Ela é como a espada de dois gumes, né? De corte duplo, que pode entrar, penetrar na divisão da alma e espírito. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Então, a Amém. Bíblia, né, ela tem esse símbolo como espada, a Bíblia como fogo, né? É fogo que queima, fogo que purifica, fogo é, que apaga o que é errado, né? E traz o contrário, que traz aquilo que é ao contrário ao caráter de Deus. À medida que estudamos a palavra do Senhor como fogo, ela vai operando em nossa vida, queimando toda a impureza, pensamentos impuros, desejos mundanos. Então, a Bíblia também é conhecida como fogo, né? Como Jeremias diz lá, 23, 29. A Bíblia como martelo, como o martelo, a palavra de Deus quebra o coração endurecido e demole o mal, né? Então, a Bíblia também é conhecida como martelo, a Bíblia é conhecida como ouro. Outro símbolo aqui é o ouro, né? Significando pureza, nobreza, algo perfeito. Então também é conhecida aí como ouro. E a Bíblia como alimento, que nós já falamos e conhecemos também esse símbolo, que a Bíblia traz também essa simbologia de alimento, né? Ela é leite espiritual, como está lá em 1 Pedro, para o crescimento espiritual. Ela é o pão que alimenta a alma, né? Como está lá em Amós, em Mateus 4:4, ela é o alimento sólido necessário para o crescimento dos adultos e ela é mel para atrair outros a Jesus. Então, outro símbolo aí da Bíblia é o alimento, né, que é um dos mais conhecidos aí no nosso meio, a gente usa bastante aí diariamente. Agora tem uma recapitulação para os irmãos fazerem aí, uma liçãozinha de casa. São três perguntas sobre isso que nós lemos. E eu quero deixar aqui para os irmãos mais uma curiosidade, um acréscimo. É, se quiserem anotar aí, né? Depois também, se alguém quiser, eu passo aí no grupo, tá? Você sabia que a Bíblia, na expressão substantivo, né? Eu vou escrever aqui, não vou escrever a frase inteira, mas só para os irmãos entenderem, tá? Ó, reparem aí que eu escrevi na lousa Bíblia, né? Com o B maiúsculo e a Bíblia de iniciais minúsculo. Então,
A expressão Bíblia como substantivo sempre que se refere a textos sagrados, né, referente à palavra de Deus, tanto como para nós cristãos como para judeus, toda vez que você for ver uma escrita referente Bíblia, falando sobre o livro do cristão, né, ou o livro dos judeus, vai estar escrito em B maiúsculo. Então, a Bíblia, como substantivo, sempre que se refere ao texto sagrado dos cristãos ou judeus, deve ser grifada com iniciais maiúscula. E quando se refere de modo adjetivo de algum livro, né, ela é escrita então no inicial minúsculo, né? Então, quando se refere a um adjetivo, como por exemplo, a Bíblia dos advogados, a Bíblia do futebol e assim por diante, ela deve ser escrita então com um inicial minúsculo, ok? Então, é mais uma curiosidade aí que às vezes você tá lá e não sabe se escreve Bíblia com B maiúsculo ou minúsculo. Então a gente, quando se refere à palavra de Deus, sempre será maiúsculo a Bíblia, a escrita da Bíblia. Então, passando aí a recapitulação, nós entramos então os manuscritos originais. Amém? Uhum. Esses manuscritos, né, irmãos? O que é o manuscrito, né? São as escritas originais, né? A forma abreviada de manuscrito, tá aí na apostila, é MS para singular e MSS para plural. Os manuscritos originais, meus irmãos, que saíram da mão, né, dos escritores, eles não existem mais, né? Não foi conservado isso, né? Os judeus, eles tinham o costume de enterrar os manuscritos para evitar a sua mutilação ou interpolação. E nessa tentativa, provavelmente todos se perderam e não restou nenhuma cópia original. Então, todos os manuscritos originais, né, se perdeu por conta disso. A tradição judaica afirma que a missão da grande sinagoga presidida por Esdras foi reunir e preservar os manuscritos originais do Antigo Testamento. E foi este material de que se serviram os 70 na preparação da Septuaginta. Os reis, né, dos impérios de Israel destruíram os manuscritos, como está lá em Jeremias 36, 20. Antíoco Epifânio 175 a 166, 164, quando o domínio a Palestina destruiu todas as cópias das escrituras que estavam no templo. Aqui vale ressaltar aquilo que eu já disse no início dessa aula, que a Bíblia, ela é o livro, foi e será o livro mais perseguido de toda a história, né? Então, nós vemos aí, ao decorrer da história, que a Bíblia ela é perseguida. Em 1947, né, próximo ao Mar Morto, foi descoberto um manuscrito do profeta Isaías. Então, nós temos essa informação aí na nossa apostila. Esses manuscritos foram preservados, eles se encontram hoje guardados no museu, né, do Santuário Museu lá de Israel. Esses manuscritos estão lá até os dias de hoje guardados nesse museu. A descoberta se deu quando um beduíno saiu para procurar uma cabra perdida e encontrou uma caverna onde descobriu certo número de jarras com cerca de 60 centímetros de altura,
Dentro dos jarros encontrou rolos envoltos em pano de linho. Além da cópia completa de Isaías, foram encontrados fragmentos dos livros, olha que legal, de Gênesis, Levítico, Deuteronômio e Juízes, né? Então, é, aí se dá. Ó, existem hoje cerca de 4.000 manuscritos conhecidos da Bíblia ou parte da mesma feita entre o século III e o século XV. Esse número é superior aos manuscritos de qualquer dos escritos mais antigos. Não há uma cópia completa conhecida de Homero anterior a 1300 depois de Cristo. Esse número aqui, irmãos, de 4.000, né? Hoje, aqui está escrito na apostila, cerca de 4.000 manuscritos conhecidos da Bíblia, ou parte deles. Esse número já não é mais atual, tá? Já teve uma alteração nesse número. Acredita-se que hoje já passou de 5.000, tá bom? Já passou de 5.000 manuscritos aí, tá bom? Qual é a materiais, né, dessa confecção? Os principais materiais utilizados na escrita foram dois, né? Nós conhecemos aí bastante, que é o papiro e o Pergaminho. pergaminho. Amém? Hum. Né? Então, esses manuscritos originais, eles eram usados aí, né? Primeiramente o papiro. O papiro é o nome de uma grande planta aquática encontrada em todo o Egito, nos pantanais e nos lagos. A planta crescia até uma altura de 3 e até mesmo 7 metros, terminando com grandes flores abertas em forma de sino. Para fabricar esse papel, os caules da planta eram despidos da sua casca externa, cortado em pedaços com comprimento de 40 a 45 centímetros, e o cerne era cortado em tiras finas. As tiras eram postas lado a lado, encobrindo em parte uma das outras, uma superfície dura de madeira. Olha só que trabalhão que é, né, irmãos? Esse primeiro material aqui que a gente encontra nos manuscritos, conhecido como papiro, extraído de uma planta, né, aquática, é bastante conhecido no meio evangélico, no meio cristão, e a gente vê, né, como que era trabalhoso tudo isso, né, como que era manual, era bem artesanal, né, então se dava muito tempo, muita dedicação, trabalho especializado. Aqui na outra página está escrito assim, ó, o papiro era empregado desde o início da história egípcia, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, né? O papiro era conhecido, então, na linha da história egípcia, 3.000 anos antes de Cristo. Era exportado para a Síria e para a Palestina. O mais antigo papiro hebraico data do século 7 ou 8 antes de Cristo. O mais antigo dos manuscritos do Novo Testamento foram feitos em papiro que contém mais de 3/4 do Novo Testamento. Então, são curiosidades aí sobre a Bíblia, né? Dessa matéria aí que nós estamos vendo hoje, da bibliologia. O descobrimento dos papiros gregos no Egito durante os últimos 80 anos tem produzido importantes resultados para os estudos do Novo Testamento. Em 1896, grande quantidade de papiros foi descoberto após escavações e continham porções do livro do Novo Testamento, né? Então, o primeiro material aí que nós estamos vendo é o papiro. Outro que nós vamos ver aqui agora é o pergaminho. O pergaminho, ele era feito de pele de animais. Já é diferente, né? Aqui do papiro. O pergaminho, ele era feito de pele de animais,
como cabra, ovelhas, e podia ser facilmente obtido pelos israelitas. Eles eram curtidas, preparadas especialmente para a escrita. O pergaminho era composto, era comprovadamente usado desde 1288 a.C. no Egito, e por ser um material superior ao papiro, era mais durável. O pergaminho tinha que ser feito de peles de animais limpos. O trabalho tinha que ser feito por um judeu. O pergaminho era empregado em forma de rolo desde o século 17 antes de Cristo. Vale ressaltar aqui, irmãos, uma nota sobre isso, os pergaminhos, né? Que era feito de animais, couro de animais, como a gente viu aqui, pele, né, de animais, como ovelha, cabra. Tinha que ser feito por um judeu, tinha que ser um animal limpo, e tudo isso, irmão, para poder, quando se ia escrever, né, tem alguns estudiosos que afirmam que durante a escrita da Bíblia, esses escritores, ao longo de todos esses anos, algum momento dessas escritas, eles usavam, né, uma pele de animal especial ali, na forma de pincel. Eles se lavávamos, o escritor o que estava sendo, escrevendo, ele tinha todo o cuidado, um preparo, ele se lavava, ele se purificava, ele tinha todo aquele momento de reverência ao escrever a Bíblia, né, ao escrever a palavra de Deus. Então, alguns estudiosos apontam que a escrita da palavra pelos antigos, né, os livros mais antigos, eles se davam assim debaixo de muita reverência, né? Eles não usavam a mesma tinta para outras coisas, eles não usavam aquele mesmo pincel para outra escrita, era algo assim bem, é, levado bem a sério mesmo, porque eles entendiam e sabiam que estavam fazendo, uma escrita, não era uma escrita comum, não era um livro qualquer, eles estavam falando, escrevendo sobre a palavra de Deus, né? E isso se dava com muito cuidado, isso se dava com muita reverência, isso se dava, debaixo de um temor muito grande por esses irmãos que dedicaram as suas vidas por isso. Há quem diga, né, ainda dentro dessa linha de estudo, que parte desses escritores, eles só se dedicavam a isso. A vida deles, né, de alguns escritores, foram escrever a Bíblia, né? Então eles, se dedicavam inteiramente a isso. Então deixa aqui uma grande lição para todos nós. Amém? Vamos lá, instrumentos de escrita. A tinta era um carvão negro, né, carvão vegetal, pulverizado e misturado com goma ou azeite para uso sobre pergaminho, ou misturado com uma substância metálica para escrever sobre o papiro. Era mantido como um bolo seco, em que a escriba mergulhava sua pena umedecida. A tinta era uma mistura de carvão e ferro. Então essa é a mistura aí desse instrumento que se usava aí para a escrita. Os fornos, as formas, desculpa, os formatos antigos da Bíblia, né? Então a gente viu aqui quais são os materiais dessa confecção, né? Agora vamos ver os formatos antigos, né? Eram dois praticamente que a gente conhece, né? Que são os rolos e o códice, né? Os rolos eram feitos de papiro ou pergaminho. A gente até viu já alguns modelos disso, né? Em algum momento, em filme, em algum lugar assim, né? Eram presos a dois cabos de madeira para facilitar o manuseio. Cada livro da Bíblia
era um rolo separados, né? Com a invenção do papel pelos chineses no segundo século e da impressão pelo alemão Gutenberg em 1450, este trabalho foi facilitado. Irmãos, pensa só, né? Todos os livros da Bíblia em rolos, né? Que eram assim os originais, né? Então cada livro tinha um rolo na verdade, se a gente pegar, por exemplo, Isaías, né? Deveria ser vários rolos, né? Não tem como colocar o livro de Isaías num único rolo. Então, assim, era um trabalho muito grande, até mesmo para conservação, né? Até mesmo para armazenar. Então, era muito difícil, né? O Codes, né? No segundo século depois de Cristo, o rolo começou a ser substituído pelo Codes, que era uma coleção de folhas. Então, já foi melhorando depois, né? Lá da chegada do papel aí pelos chineses, né? Esse foi um importante desenvolvimento em direção ao livro moderno. A partir de então, os livros do Novo Testamento começaram a ser feitos à maneira de códice, cujas páginas eram numeradas, né? Os códices mais antigos, completos e conhecidos são os sináticos, o Vaticano e o Alexandrino. Aqui ainda na apostila, né? Os Sináiticos foi descoberto em 1844 no Monte Sinai por um alemão. O manuscrito estava numa cesta de papel velho, separado para ser queimado. Ele achou 43 folhas que faziam parte de um manuscrito do Antigo Testamento. Depois de 15 anos, encontrou o restante do manuscrito, que continha 199 folhas do Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Foram encontrados também a Epístola de Barnabé e parte do Pastor de Hermas, totalizando 347 folhas escritas em bela caligrafia. Olha que legal, né? Foi feito na primeira metade do quarto século. É o único manuscrito antigo que contém todo o Novo Testamento e se encontra no Museu Britânico. O Vaticano foi feito no quarto século e não tem todo o Novo Testamento. Ele se encontra na Biblioteca do Vaticano em Roma desde 1481. Este é o Sináitico, esse e o Sináitico são os dois mais antigos e de maior valor. Está aí na sua apostila tudo isso, né? O de Alexandrino contém a Bíblia inteira e foi feito no quinto século em Alexandria e se encontra no Museu Britânico desde 1627. Então, esses manuscritos, né, irmãos, como nós sabemos, que são compilações, né, dos originais, que os originais se perderam. é, a gente vê então aí bastante coisas interessantes que nos leva a um conhecimento um pouco mais elevado do que a gente já sabia. Irmãos, já veio o aviso aqui que o vídeo vai derrubar daqui a pouco. Nossa, como que passa rápido, né? Misericórdia. Vamos lá. 2.4. Línguas originais, né? As línguas originais em que a Bíblia foi escrita são hebraico, aramaico e grego. Isso aqui é interessante, tá, irmãos? Então, a Bíblia ela foi escrita, tá? Em hebraico, aramaico e grego, né? As línguas originais da Bíblia, então, elas estão aí no hebraico, no aramaico, né?
e no grego. O hebraico é a língua oficial da nação judaica, né? Então, o hebraico era o dialeto cananeu próximo do fenício e do e de uma língua original do Antigo Testamento, com algumas exceções. A gente vê aqui, né, irmãos, que esse hebraico, como língua oficial aí dos judeus, a gente vê praticamente no Antigo Testamento, né? Todo em hebraico, que era a língua oficial. O aramaico era um dialeto semita que os israelitas aprenderam no exílio e que gradualmente foi suplantado o hebraico. Olha só, isso aqui é interessante, tá? Os textos escritos em aramaico foram Daniel, Esdras e Jeremias. Então, o Novo Testamento, o Velho Testamento, né? O Antigo Testamento, se dá aqui, ó. Né? Então a gente encontra aí, ó, o hebraico e o aramaico, né? Esse aramaico se deu por conta do exílio babilônico, né? Que eles tiveram que aprender uma nova língua, é, foi toda uma geração ali praticamente, né? Que aprendeu isso. Então a gente vê no Antigo Testamento, né? Nas antigas escritas, esses livros de Daniel, de Esdras e de Jeremias com essa exceção, que não foram escritos no hebraico, foram escritos no aramaico. E nós temos o grego, né? Que é o grego koiné, conhecido como grego koiné. O grego koiné era a língua comum que se falava por todo o Império Romano. Então, o Novo Testamento foi escrito nesta língua, com exceção de Mateus e algumas expressões usadas por Jesus e por Paulo. O grego foi suplantado pelo latim no quarto século depois de Cristo. Então, praticamente todo o Novo Testamento aí, né, com pequenas exceções, ele foi escrito então no grego, tá? Ó, o grego koiné, tá bom, queridos? Então, o Novo Testamento, ele se dá aí no grego koiné, praticamente todo o Novo Testamento. Escrita original. A escrita era totalmente feita à mão pelos escribas de modo lento e oneroso. O manuscrito que só continha letras maiúsculas e largas era chamado de uncial. E os que só continham letras minúsculas e ligadas umas às outras eram chamados de cursivo, ok? Então, isso aí é tranquilo, né? O que a gente precisa gravarmos e ter em mente sobre esses manuscritos, né, originais, que certamente vai cair em prova, é isso aí, ó, tá? Sobre as línguas originais, que bastante gente aí conhece, né? Mas nós estamos aqui refrescando a memória, aprendendo juntos aí, sobre o hebraico, o aramaico e o grego koiné. Isso aí é bem interessante que os irmãos tenham um bom conhecimento, ou, né, bom conhecimento que eu falo assim, então, uma boa lembrança, né? Que o aramaico aí se refere ao Antigo Testamento, junto com o grego, junto com o hebraico, junto com o aramaico, e o grego se dá aí no Novo Testamento, que era a língua oficial de Roma, né, de todo o Império Romano. Então, era a língua que dominou, né, o Império Romano, é o grego koiné. Então, o Novo Testamento se deu nessa língua aí, nesse original do grego koiné. Então, nós encerramos aqui. Agora tem uma recapitulação, para os irmãos estarem refrescando a memória aí. São só, acho que duas ou três aí, questões. E na próxima aula